Olá, galerinha do sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, né? Dando continuidade ao nosso assunto. E hoje nós vamos dar início, certo? Ao capítulo 7, tá ok? Que é o que nesse capítulo 7? No capítulo 7 nós vamos ver figuras planas espaciais, plantas baixas e plano cartesiano. Hoje nós vamos começar com figuras planas e espaciais, certo? Então vamos lá, entrando na nossa aula. Então, começando aí com essas figuras geométricas planas e espaciais no nosso dia a dia, vamos dizer assim. Algumas imagens que a gente costuma ver, né? Tá inserido no nosso cotidiano. Eu coloquei aí, né? Algumas figuras planas. Temos aí a imagem do campo de futebol, de uma placa de trânsito, né? E entre outros. Figuras espaciais, né? Mas voltando aqui um pouquinho na figura plana, para deixar bem claro. A figura plana, o que é a figura plana? A figura plana, ela tem duas dimensões, certo? Ela pode ter largura e comprimento, pode ter comprimento e altura. Então, assim, a figura plana, ela vai ter duas dimensões, certo? Já a espacial, né? A figura espacial, ela vai ser tridimensional, né? A gente já ouviu muito falar nesse nome, tridimensional, ou seja, ela vai ter três dimensões. Quem são essas dimensões? Comprimento, largura e altura, certo? Então, aí eu coloquei alguns exemplos do nosso cotidiano, né? Vamos dizer assim, que a gente está acostumado a ver, né? Temos aqui o cubo mágico, né? Que eu sei que vocês gostam, né? Do cubo mágico. O cone de trânsito, a bola de futebol, né? A latinha de doce, né? Vamos dizer assim. E a pirâmide, né? Então, assim, todas essas são exemplos de figuras tridimensionais, tá? Aí já vem uma tarefinha para a gente aprofundar isso aí, tá? Então, vamos lá. Você vai ter que classificar essas figuras em planas ou espaciais. Bem, tá fácil, bem fácil. A letra A, né? Esse retângulo, é uma figura plana. A letra B, o chapéu aí de aniversário, espacial, né? Aí, ó, letra C, plana. Letra D, a bolinha de tênis, espacial, a gente viu, né, que as bolas são tridimensionais, né? O cone, espacial. O CD, plana. A caixa de sapato espacial, né, porque ela vai ter comprimento, altura e largura, então é uma figura tridimensional, né? E a pirâmide aí, que também vai ser espacial, que a gente viu que as pirâmides são tridimensionais, certo? Aí, então, nós vamos passar para essa parte onde fala de sólidos geométricos, né, e seus elementos. Vamos lá. Os sólidos geométricos possuem esses três elementos aí, tá? Que são vértice, face e aresta. Vocês já estão acostumados com esses nomes, né? Mas é bom a gente aprofundar cada vez mais, né? O que é a face no sólido geométrico, minha gente? A face é a ideia que você tem da figura plana, né? Você imagina esse sólido geométrico plano, com isso você conta quantas faces tem esse sólido, ok? Nesse caso do cubo, nós temos aqui 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a de cima, tá? 6 faces. O vértice, o que é o vértice, minha gente? O vértice, vamos dizer assim, que eles são as quinas desse sólido, né? Essas quinazinhas aqui, ó. Certo? Essas quinas aqui são os vértices. Quantos nós temos nesse cubo? 8 vértices, ok?
E as arestas, certo? São os segmentos de retas, tá? Então, se as arestas são os segmentos de retas, então essa aresta com essa, dois segmentos de reta. Essa aresta com esta. Então, você olhando, se você for contar, né, direitinho, vai dar 12 arestas, tá? Do mesmo jeito aqui, desse sólido, que eu digo que é uma pirâmide quadrangular ou retangular, depende, né? Aqui do seu ponto de vista, né? Então, aqui eu posso dizer que os vértices são 5 nessa pirâmide, as faces são 5 e as arestas são 12, ok? Lembrando, vértices são as quinas, a face é você imaginar aquela figura plana, né? Aí você vê quantas faces tem, e as arestas são os segmentos de reta desse sólido, ok? Então, nós temos vamos passando agora para a parte de planificação. Gente, o que é planificação? O que é planificar? Planificar é tornar aquela figura plana. Então, você tem a figura lá montadinha, aí você vai planificar aquela figura. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar ela plana, apenas com duas dimensões, certo? Eu vou mostrar a planificação do paralelepípedo para vocês. Desculpa. É bem superficial, bem fácil, né? E a gente já está acostumado a fazer em sala de aula. É um momento bem legal esse momento na sala de aula. Infelizmente, nós não vamos poder ter esse momento, né? Que é um momento que a gente pega lá aquele recorte no final do livro para fazer as planificações, né? E aquela harmonização na sala e tudo, mas infelizmente nós não vamos ter esse momento, né? Mas vamos continuar. Por exemplo, aí a planificação do paralelepípedo. Olha a imagem aí. Ele aqui fechadinho. Depois a gente vem e vai abrindo ele até ele se tornar uma figura plana, certo? Você vai desmontar a figura e torná-lo plano. Isso é a planificação. Aí o exemplo paralelepípedo. Nós temos também o exemplo aqui, o cilindro, né? Ele tá aqui, ó, montadinho. Aí a gente vem, desmonta e observa até que com essa planificação nós obtemos duas figuras, dois sólidos diferentes, né? Os círculos, dois círculos e o retângulo, ok? Aí observa aqui, ó. Ele colocou já a questão para a gente praticar. Observe os sólidos a seguir, aí temos aí os sólidos. Você vai dizer o nome de cada um deles. Eles estão aí numerados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro, você diz que é o quê? Um cubo, certo? O 2, pirâmide de base quadrada, vamos dizer assim. 3, o cilindro. 4, cone circular, né? Ele tem a base circular. O 5, um tetraedro, né? Por que um tetraedro? Então, isso. Tetra é de quê? Exatamente. Tetraedro regular. E o 6, paralelepípedo. Simples. Então, aqui nós colocamos os nomes de cada sólido. Nessa questão aqui, ele está pedindo para você associar lá o sólido, né, que a gente deu o nome, e aqui ele fez as planificações de cada um daqueles sólidos lá. Né? Aqui o sólido está montadinho, né? A gente deu os nomes a eles. Aí aqui ele quer que você diga quais são os sólidos depois deles planificados. Ou seja, depois deles abertos, né? Então vamos lá. Esse aqui, primeiro, a gente já está vendo de cara que ele é o quê? O 5, o 6. Quem era o 6? Ó, o paralelepípedo, né? Na letra B, ó, ele planificado, nós temos aqui um círculo, né? Parece um chapeuzinho, então ele vai ser o quê? 4. Quem era o 4? Lá, ó. O 4, cone circular. Na letra C, todo mundo tá vendo que é o cubo, né?
o primeiro. Na letra D, a pirâmide de base quadrada, que a gente falou, né? No 3, aqui na letra E vai ser o 3, que o 3 era o que lá? Estão lembrados? Ó, o cilindro, não é isso? O 3 era o cilindro. E por último, o tetraedro, correto? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouco especificamente dos triângulos, certo? Eu coloquei algumas figuras aí dos triângulos no nosso cotidiano, né? Aqui, triângulo, certo? Que na arquitetura, né? O triângulo lá do forrozinho, né? E aqui é uma obra de arte bastante conhecida, né? Então, os triângulos, eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Então, de primeira, nós vamos quanto aos lados, tá? Quanto aos lados, os triângulos podem ser escaleno, isósceles e equilátero. Vamos lá. Primeiro, definindo cada um. Quando é que um triângulo ele é escaleno? Escaleno. Estão vendo que esses tracinhos aqui devem representar alguma coisa. Então, eles estão representando o quê? 1, 2 e 3. Então, quer dizer que esses lados têm medidas diferentes, certo? Então, quando isso acontecer, quer dizer que esse triângulo ele é escaleno. Aqui, ó, já nesse, nós temos dois iguais e um diferente, certo? Então, ele vai ser isósceles, que ele vai ter dois lados iguais e um diferente. Duas medidas iguais e uma diferente. E no equilátero, né? Ele vai ter todos os lados iguais. Por isso que tá 1 e 1 aqui, certo? Já quanto aos ângulos, ele pode ser classificado como retângulo, tá? Por que retângulo? Porque ele vai ter o ângulo reto, não é isso? Acutângulo. Acutângulo quer dizer o quê? Que ele vai ter três lados agudos, certo? Acutângulo ele vai ter três ângulos agudos, ok? Então, esse ângulo vai ser agudo, esse ângulo vai ser agudo, esse ângulo vai ser agudo. E o obtusângulo, certo? Lembrando aqui, se vai ter três ângulos agudos, ele vai ter um ângulo de até 90 graus, né? Isso de 0 a 90 graus. Cada um vai ter de 0 a 90 graus. O obtusângulo, ele vai ter o quê? Ele tem um ângulo obtuso, certo? Um ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso, ele tem que ser maior do que 90, menor que 180, não é isso? Então, aqui, eu digo que esse ângulo é obtuso. Então, esse triângulo, ele é classificado quanto aos ângulos como triângulo obtusângulo, certo? Os nomezinhos são meio complicados, mas aí vocês vão se acostumando, tá? Então, dando continuidade. Vem aí a tarefinha para a gente praticar, né? Nós temos aí, ó, ele pede para você classificarem os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro quanto ao ângulo, nessa letra A. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, nós já sabemos que é 180 graus, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, quanto aos ângulos, eu tenho um ângulo de 70, um ângulo de 50 e um ângulo de 60, né? Então, eu já sei que eles são menores que 90 graus. Se são menores que 90 graus, então esse triângulo, quanto aos ângulos, ele vai ser o quê? Acutângulo. Muito bem. E quanto aos lados, estão vendo, ó, 1, 2 e 3. Lados diferentes. Então, ele vai ser o quê? Escaleno. Muito bem. Aqui na letra B já tá fácil, ele já deu um ângulo reto. Então, quanto aos ângulos, ele vai ser o quê? Retângulo. Aí, quanto aos lados, né, ó, 1,
2, 3. 3 lados diferentes. Então, ele vai ser escaleno. Aí, na letra C, nós temos um ângulo de 130, né? Então, ele é maior que 90, menor que 180. Então, nós temos um ângulo assim. Então, a gente já sabe que ele é obtusângulo. Muito bem. Quanto aos lados, ele tem 2 lados iguais, ó. Estão vendo? 2 lados iguais e um diferente. Então, ele vai ser isósceles. Ok? Fácil. Aí aqui, ó, uma questãozinha bem simples, onde ele diz assim: João realizou medições nos ângulos internos de alguns triângulos e anotou em um quadro. Ele tem aí, ó, de 3 triângulos. Infelizmente, durante uma pausa para matar a sede, acabou deixando cair água em seus registros e perdeu algumas informações. Ajude João a completar o quadro. Se necessário, você vai precisar usar o transferidor. Ó, aí temos aqui triângulo A, triângulo B e triângulo C. Aí ele me conseguiu medir o primeiro e o segundo ângulo, e o terceiro não. Então, como é que ele vai fazer? No triângulo A, primeiro ângulo, eu tenho 30 e 45. Se eu sei que a soma dos ângulos internos, né, é 180 graus, então tá faltando o que aí nesse cálculo? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer 180, né, que a gente já sabe que vai ser o total, menos o 30, menos o 45. Então, vai dar, o terceiro ângulo vai ser 105 graus, certo? No triângulo B, do mesmo jeito, a gente não sabe o que é 180? Então, vai fazer o 180 menos 70 menos o 50, que vai dar 60 graus. Então, o ângulo que está faltando 60 graus. Do mesmo jeito com o triângulo C, certo? Que também deu 60 graus. Agora, vamos passar para os quadriláteros. Alguns quadriláteros aí eu coloquei para vocês, né? Alguns exemplos, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, a televisão, a bandeira, e uma mesa de xadrez profissa, vamos dizer assim, profissional. Então, os quadriláteros no nosso cotidiano. Os polígonos que possuem exatamente 4 lados, 4 ângulos, e 4 ângulos internos, né, no caso, e 4 ângulos externos, e 4 vértices, são chamados de quadriláteros. Aí nós temos aí os quadriláteros: quadrado, retângulo, losango e paralelogramo, certo? E eles também possuem uma classificação, né? Igual lá a gente viu nos triângulos. Nós temos os trapézios, certo? Onde esses trapézios, certo? Eles podem ser, eles apenas possuem um par de lados paralelos, certo? Sempre ele vai ter um par de lados paralelos. Você diz, como assim, professora? A gente não aprendeu o que são retas paralelas? Sim, então vamos lá. Aqui, ó, esse lado, né, é paralelo a esse. Esse lado, paralelo a esse. Então, nós temos, né, um par de paralelos, certo? Aqui no trapézio, esse daqui, ele é um trapézio retângulo. Né? Por que retângulo? Olha aqui, ó, o ângulo reto, certo? Aqui, ó, o trapézio isósceles, ele vai ter um par de lados paralelos, certo? Então, vamos lá, ó. Então, esse aqui, como eu tenho 2 lados iguais, ele vai ser isósceles, tá? Então, o trapézio escaleno, né? Os lados não paralelos não são congruentes. No trapézio escaleno, os lados não paralelos, no caso esse, ó, esse e esse, não são congruentes, ok? Aí vamos aos paralelogramos, certo? Os paralelogramos, eles possuem dois pares de lados paralelos. Lá nos trapézios, a gente viu que ele possui um par de lados paralelos. Os paralelogramos, eles possuem 2 pares.
certo? Então, nós temos aí o retângulo, o quadrado, o losango aqui, ó. Esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. O quadrado, né? Todo mundo tá vendo. E o retângulo também, ok? Aí nós temos aí, ó, essa representação para deixar bem mais claro, né, pra gente. É vamos dizer assim, um resumão, né, do assunto, né, onde ele mostra que os trapézios, que eu acabei de falar, tem apenas um par de lados paralelos, olha aqui, ó. Esse lado paralelo a esse, no trapézio isósceles, porque eles têm dois lados com medidas iguais. No trapézio retângulo, né, porque tem um ângulo reto. E o trapézio escaleno, que os lados não paralelos não são congruentes, tá? Aí nós temos os paralelogramos, que são dois pares de lados paralelos, né? Ó, tem esse e este, tá? Paralelogramo, retângulo, losango, quadrado, e aqui outros exemplos de paralelogramos, né? Paralelogramos não, outros quadriláteros, tá? Então, vamos praticar aqui com o exercício, né? Vamos deixar fixado isso aí. Ó, analise cada uma das afirmativas a seguir e associe verdadeira para as verdadeiras, V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá, vamos raciocinar devagarinho. Na letra A, ele diz o seguinte: todo paralelogramo é um retângulo? Todo paralelogramo é um retângulo? Falso. Por quê? Porque pode ser losango, pode ser quadrado. Então, assim, todo paralelogramo é um retângulo? Não, certo? Ele pode ser losango, pode ser quadrado, certo? Então, se liguem aí. Agora, se ele perguntasse o inverso, né? Aí sim seria verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo? Sim, minha gente, isso sim, né? Existem losangos que são quadrados? Com certeza, né? A gente acabou de mostrar os exemplos aí, né? Então, a letra D, todo quadrilátero é um paralelogramo? Não, porque ele pode ser um trapézio, né? A gente não acabou de ver, né? Que ele pode ser trapézio também? Então, não é. Na letra E, todo paralelogramo é um quadrilátero? Eu acabei de falar para vocês. Sim, sim, sim. Todo quadrado é losango e retângulo? Verdade também, ok? Todo losango é retângulo e quadrado? Agora aí, não. Né? A gente sabe que todo losango não é obrigado ele ter um ângulo reto, né? E nem pode ser quadrado. E todo retângulo é losango e quadrado? Também falso. Muito falso. Não é isso? Então, com isso, certo? Nós tivemos um grande início do capítulo 7, certo? E vamos aguardar para dar continuidade à parte 2, né? Deste capítulo, para a gente encerrarmos, né? E fiquem com Deus, um beijinho da professora e até a próxima.